a lei vai virar princípio constitucional. Então vai ficar esse jogo de empurra. Isso não faz nexo, Fabíola. Cada um tem que cuidar do seu trabalho, qualificar o seu serviço para desqualificar campanhas infames contra ministros do Supremo. Pedidos de impeachment que não fazem sentido, senão por reação à ação de proteção à democracia, à ação de combate ao crime que o Supremo desenvolva. Então, se todo mundo fizer o seu trabalho, Fabíola, é preciso confiar no bom senso. Pedidos infames, sem justificativa, não serão levados adiante pelo Senado. Agora, querer estabelecer freios e blindagens não me parece o melhor caminho, não, Fabíola. O Silvio gostou aqui, falou, boa, PEC da blindagem no STF. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso. Você também pode opinar no nosso chat no YouTube, enquanto nós estamos ao vivo. Vamos para Buenos Aires, porque tem julgamento hoje lá aí dos foragidos do Brasil que tentaram dar um golpe aqui, tentativa de golpe, que foram condenados e fugiram lá para a Argentina. Quem está conosco é a Amanda Cotrim. Tem reportagem dela na nossa página falando sobre esse julgamento. Nossa, olha só, tá uma ventania lá onde ela tá. Bom dia, Amanda! Bom dia, Fabíola. Bom dia a todos que nos acompanham pelo UOL. Bom, a gente tem aí julgamentos de hoje de brasileiros, né, que tentaram dar o golpe aqui no Brasil e fugiram para a Argentina. A Justiça Argentina julga hoje o pedido de extradição desses 5 condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro. Eu queria que você contasse para a gente que horas começa esse julgamento. Qual é a expectativa, Amanda? O julgamento começa daqui a pouco, está marcado para as 11h30 da manhã, horário de Brasília. Não tem previsão ainda de até que horas esse julgamento vai tardar. O julgamento começa com a apresentação do juiz, depois o Ministério Público fala, o advogado contratado pelo Estado brasileiro também fala, e aí a defesa dos foragidos tem a palavra. Os 5 foragidos também terão a oportunidade de falar ao juiz. Eu apurei que com os advogados deles, que eles falarão ao juiz e pediram então um serviço de tradução. Lembrando que eles foram presos em novembro do ano passado, ou seja, já tem mais de um ano essa história que eles estão esperando pela data do julgamento de extradição. São 5, a Ana Paula de Souza, o Wellington Firmino, o Rodrigo de Freitas Moro Ramalho, o Joel Borges Correia e o Joelton Guzmão de Oliveira. Os 5 foram condenados em última instância por tentativa de golpe, entre outros crimes, com penas que variam entre 17 e 13 anos de detenção. Eles estão na Argentina, eles fugiram para a Argentina com a ilusão, com a expectativa de conseguir refúgio político junto ao governo de Javier Milei, que sabemos é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, desde então, o pedido, a solicitação de refúgio desses 5 e de outros ainda não foram deferidos pela Comissão Nacional de Refúgio, a CONARE, que é um órgão submetido ao gabinete de Javier Milei. Ontem, conversando com o advogado da Ana Paula, o Rodrigo Tripoloni, ele disse que estão todos da defesa muito decepcionados com o presidente Javier Milei pelo silêncio, segundo ele, do governo em relação aos pedidos de refúgio. Segundo o advogado, o governo Milei teria prometido refúgio aos foragidos. Questionados, pela coluna em que momento foi essa promessa, porque publicamente o governo Milei nunca prometeu refúgio, ele citou um Twitter da então chanceler argentina do governo Milei, a Diana Mondino, em abril do ano passado, em que ela diz que todos que sofrem perseguição política por exercer sua liberdade de expressão e sua liberdade em geral, teria asilo na Argentina. Fabiola. E quantos brasileiros, inclusive, Amanda, você que acompanha isso, quantos foragidos da lista de extradição estão presos na Argentina hoje? Lembrando que o Supremo Tribunal Federal enviou uma lista com 62 nomes ao governo de Javier Milei no ano passado
Dessa lista, até ontem, apenas 5 tinham sido presos, que são os 5 que vão ser julgados daqui a pouco. Mas ontem, outra brasileira foi presa, a Sirlene de Souza. Ela tentava sair da Argentina, cruzando a fronteira para o Paraguai, em trem, quando foi detida no setor de imigração. Ela estava na cidade de Posadas, que é uma cidade da província de Misiones, que faz fronteira com o Paraguai, faz fronteira também com o Brasil. Ela estava nesse trem, tenta cruzar a fronteira, chega em Imigrações e é barrada, tem ordem de prisão por causa que ela estava na lista de extradição. Estava marcado hoje uma audiência de custódia da Sirlene para que a justiça determine se ela seria liberada ou se ela deveria ser encaminhada imediatamente à penitenciária aqui de Ezeiza, em Buenos Aires, onde os outros foragidos aguardaram todo esse ano o julgamento. Fabiola. Obrigada, Amanda. E a gente segue acompanhando. Esse julgamento começa hoje, 5 foragidos do 8 de janeiro. Será que eles vão ou não ser extraditados? O que você acha, hein, Josias? Qual é a gravidade disso? A Justiça Argentina julga hoje esse pedido, né, para que eles retornem ao Brasil. O caso pode ser levado para a Suprema Corte e não há uma previsão de término, inclusive. O Bolsonaro, Fabíola, ele se tornou um conto do vigário no qual os seus aliados caíram. Caíram generais, caiu o almirante, caíram parlamentares e caíram esses peixes pequenos, essas sardinhas que desceram do QG do Exército para invadir a Praça dos Três Poderes no dia do quebra-quebra. O golpe acabou vindo, né? Veio o golpe, mas não veio aquele golpe que o Bolsonaro desejava. Veio esse golpe no qual a turba dos seus devotos caiu. Conto do vigário, no qual essas pessoas todas caíram. E esses patriotas que fugiram para a Argentina, e há outros que fugiram para o Uruguai, desse pessoal da Arraia Miúda, os peixes pequenos, há também representantes deles nos Estados Unidos, há um na Espanha, que obteve até a condição de refugiado lá, fez prevalecer no judiciário da Espanha a versão segundo a qual há uma perseguição política no Brasil. Mas esses patriotas todos, sobretudo esses da Argentina, que confiavam na solidariedade do Javier Milei, eles precisam trocar o patriotismo por um equipamento de GPS. Quando eles conseguirem se localizar no universo, talvez eles percebam que não tem muito do que reclamar. Eles desceram do QG do Exército no dia 8 de janeiro, promoveram aquele quebra-quebra todo, e se arrumarem um Waze, se localizarem, vão perceber que caíram num golpe, não era o que eles queriam uma intervenção militar que mantivesse o Bolsonaro no poder, mas caíram aí no conto do vigário do capitão, não é? E agora não tem do que reclamar. E o judiciário argentino, se seguir a lei, e há um tratado prevendo a extradição de personagens requisitados pelo judiciário do Brasil, se seguirem a lei, vão deportar, né? E não parece até aqui haver disposição do governo Milei de criar embaraços para essa deportação. O mais lógico é que a deportação ocorra, não apenas nesses casos, Fabiola. É preciso lembrar que há aí os tubarões, que precisam também ser devolvidos ao Brasil. A Carla Zambelli em Roma, o Alexandre Ramagem nos Estados Unidos, e daqui a pouco também, porque está a caminho de uma condenação, o Eduardo Bolsonaro. Então é preciso devolver esses criminosos todos para que eles cumpram as suas penas no Brasil, para que eles respondam pelos seus crimes no Brasil. Então, se prevalecer a lógica, o judiciário argentino vai aprovar a extradição. Bom, 11 horas e 15 minutos, já passo para o Sakamoto para comentar isso, só quero registrar a mudança da nossa manchete. Esse assunto do Gilmar Mendes vai realmente causar aí muita movimentação no noticiário, porque é já a manchete principal do UOL também. Gilmar decide que só a PGR pode pedir impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. A quantidade de reações já começam a aparecer pelas redes sociais. A gente tem aí, por exemplo, o senador Eduardo Girão já
já foi às redes sociais e criticar, e falou, ó, escárnio dos escárnios. Justamente um dos campeões de pedido de impeachment, Gilmar Mendes, anula o já desmoralizado Senado Federal. Isso é o que eu chamo de advogar em causa própria. Agora é fechar as portas ou reagir à altura, pois Gilmar Mendes já havia se manifestado publicamente várias vezes contra tais pedidos, ou seja, deveria ter se declarado suspeito. E aí ele diz, ó, com a palavra Davi Alcolumbre, estão pressionando aí Davi Alcolumbre, isso vai, né, talvez trazer aí mais encrenca em relação a essa crise com o Senado. Tem mais também participação, Carlos Viana também coloca já nas redes sociais aqui a opinião em relação a essa decisão de Gilmar Mendes. Carlos Viana, que é senador por Minas Gerais, diz que a decisão de Gilmar Mendes exige uma posição clara em defesa da Constituição e do equilíbrio entre os poderes da República. Ele pedindo aqui para que defender o Senado é defender a Constituição e ele pede que o parlamento não seja espectador, o parlamento é garantidor e exige aqui que o Senado também se pronuncie, diz ele. O Senado permanece vigilante, firme e comprometido com a defesa da Constituição, da democracia e do direito do cidadão de ter voz ouvida pela instituição que representa a Federação e os estados brasileiros. Bom, a gente segue acompanhando isso e as repercussões, mas o Sakamoto queria falar a respeito desse julgamento na Argentina, Sakamoto. Não, eu acho interessante, na verdade, que o pessoal esteja reclamando que o Milei não estaria, como alertou a Amanda, né, que o Milei não estaria se manifestando, porque ele não tem que se manifestar mesmo, sabe? É uma decisão a ser tomada pela justiça argentina, não tem absolutamente nada a ver com o presidente do país. Se ao final do processo o Milei quiser garantir, né, olha, tudo bem, a decisão foi essa, mas a minha decisão é de asilo por A, por B, por C, aí é uma outra coisa. É a mesma coisa que na Itália, e na qual o processo de extradição de Carla Zambelli está sendo julgado. Se ao final a primeira-ministra Giorgia Meloni, que historicamente é de um grupo da extrema-direita italiana, próxima de Matteo Salvini, que é próximo de Jair Bolsonaro, se ela quiser conceder um asilo político a Carla Zambelli por tentar invadir por invadir o sistema do CNJ e por sair correndo armada, ameaçando uma pessoa pelas ruas de São Paulo, aí é a questão dela. Tem prerrogativa, você pode discordar, mas existe essa questão do asilo. Mas, por enquanto, nos dois casos, há um processo judicial em trâmite, em curso, e não cabe tanto a primeira-ministra quanto o presidente tentar interferir nisso, né? Então, faz bem, né? Depois, se ele quiser garantir conceder, é uma outra história, né? Agora, a decisão está nas mãos da justiça. O pessoal a gente está um pouco mal acostumado com relação à questão de separação dos poderes, né? Tem coisa, não é o país. Quando a gente fala de país, não é um país, né? Tem poderes diferentes que são independentes. É a mesma coisa quando os Estados Unidos vêm fazer pressão no Brasil ou seja, pressão contra o Poder Executivo do Brasil, para que coloque uma coleira no Supremo Tribunal Federal para que ele pare de julgar Jair Bolsonaro. Aí o Brasil fala, meu amigo, mas eu não tenho nada a ver com isso. Absolutamente o julgamento é deles. Não tenho nada a ver com isso. É que a pessoa, não, claro que tem, porque é a mesma coisa. Não é. Voltem para o banco escolar. Não é. Separação dos três poderes, né? Vale a pena dar uma lida aí o que a ciência política vem produzindo nos últimos 200 anos. E aí, Fabiola, mas isso pode não acontecer. Olha, se eu fosse o Milei, né, eu ia falar, para que eu preciso dessa sarna para me coçar? Como bem colocou o Josias, você tem peixe pequeno, peixe grande. Se ainda fosse a raia grande do Bolsonaro, se aquele pedido porque foi encontrado no celular do Bolsonaro lá um rascunho de um pedido de asilo para o Milei. Se fosse o Bolsonaro, a história do Milei seria diferente, teria talvez desde o começo, teria decretado. Mas se eu fosse ele, deixa a raia miúda lá ser deportada, porque é só dor de cabeça que ele vai herdar com isso. 11 horas e 20 minutos, tem mais manifestação aqui em relação à decisão do Gilmar Mendes, muitos políticos se pronunciando neste momento. Quem escreveu há pouco também pelas redes sociais, Magno Malta, e muitos deles, né, que pedem, inclusive, impeachment de ministros.